Estamos de volta! Hoje, no Repórter por um Dia do Genético, teremos 3 estudantes da Universidade Federal do Amazonas que saíram nas ruas de Manaus para testar o conhecimento da população sobre assuntos de genética. Como terá sido o resultado? Oi, eu sou Liv e estou com Stephanie e com Jesus. Nós somos da Medicina 89 da UFAM e viemos para a rua para saber o que a população está sabendo sobre genética. Fomos convidados para ser repórter por um dia pelos genéticos. O que é teratogênese? Gerar uma anomalia. Existe, por exemplo, algumas drogas que são teratogênicas, formam teratomas. Não sei. Com determinadas alterações do sistema orgânico, de membros superiores, inferiores, enfim. É mais um termo técnico que chama isso. Nada. Não sei nem pra onde vai. Teratogênese? Não. Isso aí eu não conheço não. Deve ser aí uma coisa nova aí. É a formação por eventos teratógenos, né, de malformações. Ainda não fui ao dicionário. O termo teratogênese refere-se a agentes externos, como poluição, drogas, medicamentos, álcool, doenças maternas, que podem alterar o desenvolvimento do feto durante a gravidez. Esses danos podem causar abortos, malformações e alterações funcionais, como restrição de crescimento e retardo mental. Mas o que é homoafetado? Homoafetado? Alguma doença? Não sei não. Homoafetado? Não entendia nada. Não sei te responder. Eu desconheço esse termo técnico. Homoafetado eu acho que é uma pessoa que está afetada de alguma doença, não? Eu acho, não sei também. É o que eu penso. Algo que pode afetar alguém, o comportamento, essas coisas? Cara, nem sei essa palavra, vou falar pra você. Não sei o que significa. O termo homoafetado refere-se a indivíduos homozigotos afetados por determinada doença. A homozigose significa que aquele indivíduo recebeu um gene da mãe e um gene do pai. Esses genes são iguais. Esses genes estão relacionados à expressão de determinadas características. Algumas doenças autossômicas são causadas pela homozigose. Doenças autossômicas dominantes, como a polidactilia, ou doenças autossômicas recessivas, como o albinismo. O que são células tronco? Eu sei que ela faz uma parte do corpo, mas eu não sei de onde é do corpo. Não é aquela que tem na medula aqui na... O que vocês compreendem acerca das células madres? Célula madre, ¿para qué sirven? Son células no enfermas, no contaminadas, no doentes, para tratamento da saúde ou outra enfermidade. Eu acho que é assim, que a célula que a gente pode desenvolver várias partes do nosso corpo, que a célula tronco a gente tira tudo de lá, né? Por exemplo, a gente pode, doar para uma pessoa, por exemplo, se regenerar alguma parte do nosso corpo. É um avanço na medicina, né? Eu acredito que deve ser usado com o objetivo de ajudar as pessoas que têm problemas de saúde graves. Então, células tronco eu acho que é um grande avanço para a medicina. Stem cells. Stem cells are the first cells which are produced when we are born, basically not born, but back when we are embryos. Stem cells can turn into any kind of cells. Essa é interessante que elas podem fazer virar qualquer outra, no caso, né? Menos eu acho que é do sistema nervoso. Células tronco são células com capacidade de gerar cópias idênticas de si mesmas, mesmo após longos períodos de inatividade. Elas têm o potencial de se diferenciar e se transformar em qualquer célula especializada do nosso corpo, como células do fígado, da pele e neurônios. O que é casamento consanguíneo?
Pô, a verdade, não tenho ideia não. Não tenho ideia. Nenhuma ideia, Casamento entre parentes, né? Pessoas da mesma linha sanguínea, primos, filhos de 2 irmãos, coisas assim. É quem tem incompatibilidade por exemplo, o meu é O positivo, da minha esposa A negativa, um exemplo assim, que não, a incompatibilidade que pode gerar isso aí, problemas futuros com crianças, com filhos, é isso aí. É casamento entre parentes, né? Primo com prima, né? Pessoas que têm um grau de parentesco bem próximo. Isso aí eu acho que é errado, eu acho. Porque, sei lá, Casamento do mesmo sexo, a pessoa da mesma família, vocês querem dizer? é do mesmo sangue. Eu acho que é errado também, isso aí. Casamento consanguíneo é o matrimônio entre 2 indivíduos que apresentam ancestrais em comum. Quanto mais próximo for o parentesco, mais chances de os filhos nascidos desse casamento consanguíneo nascerem com alguma deformidade estrutural ou distúrbio fisiológico, pois os pais partilham de informações genéticas semelhantes. Doença genética é contagiosa? Não. Não? Eu acho que não. Não? A resposta é não. Não, é genético, eu acredito que não. Não. Eu procuro. Você já acha que genética Não, doença genética não é contagiosa, porque não é na genética. Tipo, a leucemia no sangue, né? Eu acho que nenhuma doença genética é contagiosa. Não, a genética, eu acho que se é genética não tem como evitar, né? E nem como se contagiar. Não são contagiosas. Antes de responder a nossa pergunta, precisamos esclarecer o que é uma doença genética. É todo e qualquer distúrbio que afete o material genético, consequente de anomalias da estrutura genética do indivíduo. Portanto, qualquer doença não infecciosa e não contagiosa que afete o material genético desse, em maior ou menor escala, é uma doença genética. Assim, podemos afirmar que elas não são contagiosas, pois são doenças que afetam o material genético de forma específica, sem um micro-organismo que carregue ou seja a informação daquela doença. Desta forma, não há meio de transmissão por fatores externos, como água, ar ou alimentos contaminados, ou vetores. Por exemplo, gripe, você pega e passa para qualquer um. Já as doenças genéticas não. Você só recebe dos seus pais e só transmite para os seus filhos pela herança do material genético. O que é aconselhamento genético? Eu não sei. Quando a pessoa tem algum problema, alguma suspeita de uma doença genética ou alguma doença hereditária da família, alguma malformação da família, eu acho que o aconselhamento genético, né, o indivíduo deve procurar um profissional da área, né, para ver qual é o risco, né, daquela doença, daquele problema ocorrer nos seus filhos, né? Cara, eu vou falar pra você. Aconselhamento genético, de repente a minha avó vai lá, que é de uma origem, aconselha a minha mãe a casar com um cara da mesma origem para ter um filho da mesma genética. Eu acho que ela aconselha a minha mãe. Someone is looking at your genes and telling you, okay, you could have this disease. Yes. Or your son. Okay. Yeah. That's what I understand about genetics, right? Well, thank you. Será que tem como evitar essas doenças genéticas, né? Será que esse aconselhamento genético tem alguma coisa a ver com isso? O aconselhamento genético é uma consulta especializada na qual o médico geneticista consegue avaliar quais as chances de ocorrência de determinada doença genética hereditária em uma dada família. No caso de um casal que procura um médico geneticista para avaliar a probabilidade de um futuro descendente apresentar determinada doença genética, o médico apresenta apenas as probabilidades de ocorrência daquela doença, deixando aos pais a decisão de ter ou não o filho. Mas o que é genética? É algo que vem hereditário, né? Coisas de pai para filho que traz da corrente sanguínea, o DNA. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Makes up how we look, how everything is built in our body. What kind of skin color we have, what kind of eye color, and what gender, basically, and
yeah, how tall we are, how big we are, stuff like that. I mean, we're all made up of genetics. Ela é responsável pela expressão de todo o corpo, né? Ela que os genes são os responsáveis de fato pelo nosso, tanto pelo nosso aquele fenótipo, genótipo. Acho que é a ciência que estuda a hereditariedade, o mecanismo de como os genes eles passam de pai para filho através das gerações, né? Explica a questão da evolução das espécies, da própria medicina em si. Y genética, yo entiendo, es un paquete, una carga que se transmite de padre a hijo, de generación en generación. Genética ou neurobiologia é responsável pelo estudo da hereditariedade. Hereditariedade, que é um conjunto de processos biológicos que garantem que cada pessoa receba de seus pais e transmita para seus filhos sua herança genética, informações de ordem genética que expressam traços específicos, como a cor dos olhos, a cor da pele, do cabelo e até mesmo doenças genéticas. Então é isso, gente. A gente se despede aqui da praia da Ponta Negra. Nós somos repórteres por um dia para o Genético. Tchau! Então é isso, gente. O Genético de hoje fica por aqui e agora vocês têm um super episódio de Vivente. Boa noite, boa semana e até domingo que vem. Tchau!